Rapaz, o Estadão traz mais uma bomba para o Alexandre de Moraes aqui, né? A suspeita de enriquecimento ilícito. A família de Moraes, e aqui, lembra, tem que tomar cuidado, porque fizeram isso com o Bolsonaro. Falaram que a família de Bolsonaro tinha comprado não sei quantos milhões de imóveis, mas era a família, tinha primo de quarto grau. Não, a família de Alexandre de Moraes que estão falando aqui é a família mesmo, é ele, a Viviane Barça e os filhos, tá? E a empresa que eles têm lá que fica com isso, que lida com o patrimônio deles, né? A família do Moraes comprou 23 milhões de reais em imóveis nos últimos 5 anos, triplicando o patrimônio que eles tinham. E isso daqui a gente está falando ainda em valor de compra, tá? O valor que foi pago ali em dinheiro pelo imóvel, não o eventual valorização, porque seu patrimônio em imóveis pode crescer, porque você comprou uma casinha simplesinha, mas sei lá, o bairro melhorou, chegou uma estação de metrô perto da sua casa, e aí o valor da casa sobe, né? Isso aí é normal acontecer em investimento. Às vezes dá errado também, você perde valor também, né? Surgiu uma favela do lado da sua casa perde valor. Mas enfim, isso aqui é o dinheiro pago apenas. Ou seja, isso significa que o Alexandre de Moraes do nada tirou 23 milhões de reais do bolso e comprou em imóvel aí nos últimos anos, o que é muito estranho, porque o salário dele no STF é de 40 mil reais. É um bom salário, que eu falo sempre, não, 40 mil reais é um bom salário, o cara vive bem no Brasil com 100 reais. Mesmo você considerando todos os penduricários, vai, sei lá, para 100 mil reais que ele recebe por mês, né? 100 mil reais é um bom salário no Brasil, sem dúvida alguma. Você vive com muita tranquilidade no Brasil, pode viver em bons apartamentos, pode ter casa própria, pode fazer um monte de coisa. Mas 23 milhões, meu amigo, 23 milhões é muito dinheiro, cara. Para fazer 1 milhão, você tem que trabalhar 9 meses, 10 meses, né, com 100 mil por mês, e sem gastar nada, né? Todo o seu dinheiro indo para comprar imóvel, o que não dá, né? Você tem imposto, tem um monte de coisa para pagar, no mínimo, né, para viver e coisa e tal. Enfim, muito estranha essa relação aqui do Alexandre de Moraes com o dinheiro. Vamos entender o que estão dizendo aqui no Estadão. Outros jornais estão repercutindo também o caso. E outro ponto interessante nisso daqui é que o Alexandre de Moraes estava tentando intimidar os jornalistas para não falarem mais sobre o patrimônio dele, né? Você lembra? Nessa operação contra vazamento de dados de ministro do STF, era para, né, ameaçar os jornalistas que estavam dizendo que o patrimônio dele aumentou e coisa e tal, só que não funcionou. Os jornalistas continuam jornalistando, né? E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, notícia do Estadão. Família de Moraes comprou 23 milhões e 400 mil reais em imóveis nos últimos 5 anos, que é o período em que ele estava no STF, que ele entrou no STF em 2017. Então, nos últimos anos, ele comprou isso tudo aqui, ó. Levantamento feito pelo Estadão, com base em escrituras e matrículas registradas em cartório, indica que ministro e mulher são donos de 31 milhões de imóveis. 23 só nesses últimos anos, né? Já tinham 8 milhões em imóveis, eles já tinham um bom dinheiro e coisa e tal. O Alexandre de Moraes já foi secretário da Justiça de São Paulo, já tinha uma carreira política antes de entrar no STF, né? E aqui, mas depois, é impressionante, cara, no STF, ó, não é à toa que tem tanta gente querendo entrar pro STF, meu amigo, dá um dinheiro bom esse negócio de STF, né? E, de novo, não é pelo salário, o salário não importa. Se eles vão dizer que isso aí foi rendimento do escritório de advocacia da mulher dele. Mas para pensar, o escritório de advocacia da mulher dele começou a fazer sucesso exatamente porque ele está no STF. É o que eu falo que é o caso mais absurdo de todos. A minha visão devia proibir parentes de até terceiro grau de ministros de ter qualquer coisa com direito. Não pode ter nada. Não pode ter escritório, não pode advogar, não pode fazer nada. Ah, Peter, mas é injusto com as pessoas. Não, é só o cara renunciar. Não, então não quero ser ministro do STF. Só se aceita ministro do STF que não tenha ninguém na família que advogue. Pronto, resolvido o problema. Né? Não é injusto com ninguém, é só o cara não aceitar. Né? Se o cara aceitou, o judiciário em março de 2017. Atualmente o casal possui 17 imóveis avaliados em 31 milhões de reais. Nos últimos 5 anos, o casal desembolsou 23 milhões na compra de imóveis em Brasília e em São Paulo, todos eles à vista, conforme registro em cartório. Tem esse negócio de financiar, não, meu. Financiar é pra pobre igual você, bicho, né? Xandão não tem essa, não. Chega, quanto é que custa essa casa aqui? Ah, é tanto, tá aqui o dinheiro. Compre, é meu. Né? Viviane e Moraes foram procurados por meio de suas assessorias de imprensa desde o dia 27 de março para se manifestarem sobre essas informações, mas não responderam.
As informações se baseiam em contratos de compra e venda de imóveis registrados em cartório e obtidos pelo Estadão. Esse valor leva em conta os preços nominais pagos pelo casal na aquisição de casas, terrenos, apartamentos e salas comerciais de que são proprietários hoje. Ou seja, não conta eventual valorização de imóvel, porque valorização de imóvel é um negócio que é meio estranho mesmo, né? Você pode comprar um imóvel e mesmo sem você fazer nada, esse imóvel pode valorizar muito no tempo, né? E você, quando é que você tirou esse dinheiro? Como é que valoriza? Não, porque a casa estava naquele lugar ali, aí criaram uma estação de metrô do lado da sua casa valorizou de preço. Isso acontece, né? Eu, nesse apartamento que eu comprei aqui no Rio, eu dei uma sorte do caramba. Eu comprei ele barato e logo depois teve uma valorização absurda aqui no Rio de Janeiro. Isso acontece com muitos imóveis. Acontece o contrário também. Então, o contrário também acontece. Às vezes você compra um imóvel e surge uma favela do lado do imóvel e pronto, seu imóvel agora não vale mais nada. Você não vende nem dando dinheiro para os outros levar o seu imóvel, você não consegue entregar o imóvel para outra pessoa, né? Mas aí que eu digo, aqui não é o valor que foi pago pelo imóvel, tá? Independente de quanto que o imóvel vale hoje, pode valer mais, pode valer menos, o que o Xandão sacou do bolso, ele abriu a carteira dele, assinou o checão ali, ó, 23 milhões de real assinado o Xandão, e pronto, né? Aqui, ó, o valor do patrimônio atual é 3 vezes superior aos 8,6 milhões que eles tinham em imóveis quando o presidente Temer indicou o Moraes para a corte. Então eles já tinham 8,6 milhões de reais em imóveis e agora triplicou a parada, né? Ou seja, realmente impressionante isso daí. E de novo, não triplicou porque o mercado imobiliário aqueceu, os imóveis passaram a valor. Não. É o valor que ele comprou os imóveis, né? Aqui, ó, antes de assumir a vaga no STF, o ministro tinha salário de cerca de 33 mil reais por mês. Atualmente ele ganha 46 mil reais, mas eu já expliquei para vocês que com uns penduricários deve ir lá para uns 100 mil reais por mês, né? O equivalente a um aumento de renda de 39%. O que eu estou querendo colocar aqui é que isso aqui é incompatível com a renda dele. E é óbvio que é incompatível com a renda dele, não foi ele que comprou isso aqui, né? Evidentemente isso daqui chegou de valores do escritório da mulher dele. Isso é óbvio, isso aí ninguém tem dúvida disso. A questão toda é, por que o escritório da mulher dele fez tanto sucesso nesse meio tempo? Exatamente porque ele está no STF. Não deixa de ser venda de influência do mesmo jeito, né? Aqui, ó, a Viviane é sócia administradora da Barça de Moraes Advogados, um escritório que mantém sociedade com os filhos Adriane e Juliana, né? Desde que seu marido se tornou ministro, o número de ações de Viviane em tribunais saltou de 27 para 152. O Estadão levantou matrículas dos imóveis em consultas a cartórios de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. De acordo com documentos, o casal pagou 38 milhões na aquisição de 27 imóveis nos últimos 29 anos, né? Uma parte, contudo, foi vendida, o que explica a diferença e, com isso, o valor em carteira de 31 milhões de imóveis, né? No que ela tem, né? Agora, esse ponto que eu quero falar aqui é isso, né? O Alexandre de Moraes está puto da vida que vazou informações de dados de ministro do STF, né? E eu expliquei desde o início que essa opção dele, essa operação dele de perseguir esse vazamento, na verdade, ele queria bater na Malu Gaspar, não sei se foi a Malu Gaspar ou se foi algum outro jornalista, que falou que o patrimônio da Viviane Barsi cresceu não sei quantos por cento aí algum tempo atrás, né? E justamente com base em dados que supostamente eram do imposto de renda, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes não tem culhão para mandar prender jornalista, mas ele quer ameaçar. Ele quer dizer, o pessoal que vazou os dados que chegou na jornalista, ele quer ameaçar, quer dizer, não sei o que lá, mandou botar tornozeleira eletrônica no caso lá do vigilante da Receita Federal e não sei o que lá. Agora, na última coisa aqui, fez uma perseguição com o senhor Marcelo Conde, que está foragido no exterior, que seria o cara que teria roubado o negócio. Ou seja, ele quer chegar no ponto que ele vai dizer que, olha só, o Marcelo Conde então vendeu esse dado para a Malu Gaspar, ou o jornalista que publicou isso, não lembro qual foi o jornalista que publicou isso. E aí, qual que é a ideia do Alexandre de Moraes? Aí ele vai prender a jornalista por ser cúmplice do vazamento. Não por ela ter divulgado a informação, porque o papel do jornalista é divulgar a informação se tem acesso. Mas como ela foi cúmplice no vazamento dos dados, ele vai dar um jeito de perseguir. Ele quer perseguir as pessoas, é lógico, né? Então, essa é a outra boa notícia dessa notícia aqui, né? Boa notícia no sentido de o que se pode tirar de positivo, né? Uma coisa evidentemente, o Alexandre de Moraes, obviamente, teve um ganho patrimonial totalmente incompatível com a função dele. Alguma coisa errada tem nisso daí. O que está errado, né? Nada como ser dono de um banco, né? Aparentemente ele é dono do Banco Master lá, muito amigo do dono do Banco Master, e conseguiu maravilhas nessa história aí, né? Outra coisa, além disso, a imprensa não está intimidada por essa perseguição do Alexandre de Moraes. O pessoal já está vendo que o Xandão já era, né? O Xandão não vai conseguir segurar muito tempo, não. É muito escândalo um atrás do outro. O cara, ninguém mais leva a sério o cara no final das contas, né? Aqui, ó, o salto patrimonial mais expressivo se concentra nos últimos anos,
com Moraes já no STF, responsável pelas investigações controversas na corte, como o inquérito das fake news, né? Lembra, o inquérito das fake news tem sim a ver com o ganho patrimonial do Alexandre de Moraes, porque lembra que a compra do Master pelo BRB saiu no mesmo mês em que o Alexandre de Moraes acabou com o inquérito do 8 de janeiro sobre o Ibanez Rocha. Ou seja, não dá para descartar que teve uma pressão aí do Alexandre de Moraes sobre o Ibanez Rocha para fazer sair essa conta, que no final das contas iria beneficiar o Alexandre de Moraes.